Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Você já conhece, o nosso objetivo é encontrar unidade na diversidade. Antes de eu apresentar o convidado que a gente está recebendo aqui hoje, eu quero falar para você do meu livro. Inclusive, eu vou presentear o meu convidado aqui com esse livro. Chama Deus Não Precisa de Você. Esse livro é incrível, eu tenho certeza que quando você entender essa verdade vai transformar a sua história. Também quero agradecer o pessoal do MR Studio, que está sempre comigo, sempre gravando os podcasts aqui, com um coração muito voluntário. Gente, não tem ninguém melhor para fazer seu casamento, para fazer o que você precisar de foto e vídeo do que o MR Studio. Hoje eu estou recebendo um cara sensacional, um amigo incrível, e vai ser muito bom trocar essa ideia com ele, essas experiências com ele. Anderson Freire, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que honra te receber aqui, de verdade. Ô Marquinho, pastor Marcos, eu posso chamar de Marquinho? Mano? Pode, com certeza. Meu mano, esse é o pastor Marcos, mas o Marquinho para mim sempre vai ser o Marquinhos. Que honra estar aqui com você. No podcast pode bater a mão, né? Dá um soquinho aqui, então. É um prazer estar com você aqui, amigo. Anderson, de novo, é uma honra te receber aqui no nosso podcast e a gente sempre começa o podcast com a mesma pergunta. Eu quero conhecer sua história. Você vem de um contexto cristão, mas como que você considera que foi assim, o dia que sua cabeça estalou e você de fato entregou seu coração para Jesus? Conta um pouco da sua história, até a sua conversão também. Sim, Marquinhos, eu sempre falo sobre as formas da vida, onde elas não podem jamais esconder minha essência. E a questão toda é que eu tenho uma frase, que essa frase ela é o Anderson. Não é o que eu conquisto ou me torno a partir da fama. É o que eu nunca desconstruo. Sim. Desde a essência. Na verdade, o Anderson conversão, o Anderson convertido, rapaz, é assustador. Não sei se eu vou te responder isso aqui não, mas eu vou responder. Tem aproximadamente aí uns 8 anos. Sim. Cara, 8 anos quando eu tive dúvida, 8 anos quando eu falei, Jesus, como eu te vejo? Jesus, é ir na igreja, é ser um artista, o mundo gospel, o cristianismo. O que é te conhecer de fato? É por causa de mim? E através de mim também, será? Não, Jesus. Aí eu comecei a olhar para tudo isso, comecei a ter dúvida. Quando eu tive dúvida, aí eu quero até falar, Marquinhos, para as pessoas que estão nos assistindo, que a dúvida no nosso coração nessa caminhada não é algo ruim. Sim. É bacana a gente ter dúvidas e quem tem dúvida e vai perguntar. E aí eu comecei a perguntar a Jesus, Jesus, como é que eu faço para me saber minha identidade? Eu não quero estar passando nesse mundo, cantando, subindo nos palcos da vida, sem saber quem eu sou. Aí Jesus falou comigo, quer saber quem você é? Saiba quem eu sou. Aí eu falei, tu és o Filho de Deus. Aí ele olha para mim e fala, pois é, você faz parte da minha igreja, eu vou te ensinar algumas coisas nessa caminhada. Uau. Então, de 8 anos para cá, quando eu perguntei, minha esposa teve dúvida de frente com a igreja. Ela falou bem assim, o que eu estou fazendo aqui? Por quê, amor? Desde pequena, vai para a igreja. Por quê, pai? Vai para a igreja. Mas por quê, mãe? Tem que estar na igreja. Mas por quê? Vamos embora. Vai sentir Deus agora. O culto foi bom. Hoje o culto foi bom. Mas e no dia que o culto não está como eu quero? Aí minha esposa também faz essa mesma pergunta. Amor, o que é ser crente? Aí eu falei, amor, vamos fazer uma coisa assim? Jesus passou nessa terra. Vamos de uma forma tão racional pedir para conhecer a Cristo? Uau. Aí a gente começou. Conhecendo a Cristo todos os dias e até hoje. Até hoje, né? Até hoje, não tem como. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente o conhece. Porque você mergulha no Oceano da Graça, você vê gente que mergulhou e não quis subir de volta. Tem gente que a gente acha que tá bom, Marquinhos, mas não, quando a gente mergulha no Oceano da Graça, a gente vai ver o Joãozinho. Cara, a gente vê lá o Joãozinho que não tem nome, mas o Joãozinho fala, cara, ô Joãozinho, por que você tá aqui? Cara, eu mergulhava até a cintura, era bom. Aí mergulhei até o ombro, Anderson, foi maneiro, mas quando eu mergulhei por inteiro, eu descobri que outros mergulharam e não subiram, então não tem como sair daqui, é conhecer e conhecer mais. Sim. Até hoje eu estou assim. E algo interessante que você falou, é que tudo bem ter dúvidas, né? Eu acredito, a fé é um dom de Deus, não é um sentimento, e dúvida é um sentimento que nós temos. Então, o contrário de fé não é a dúvida, é a apatia, é quando eu não exerço o dom que Deus me deu. Né? Então, tudo bem a gente ter as nossas questões na vida e não permitir que isso abale a nossa fé. Sim. Né, Anderson?
E eu vejo que você é um cara que valoriza muito as raízes de onde você veio, o seu contexto familiar. Como que todo esse crescimento, né? Você que fala, eu sou lá de Monte Alegre, cara, eu sou daquela cidadezinha lá que quase ninguém conhece. Como que esse contexto te ajudou a hoje, né, se tornando a projeção que você tomou e te manter assim, né, com os pés no chão, sempre mantendo a sua humildade, seu carinho com as pessoas, assim? Aprendi com meus pais a dar sem esperar nada em troca. Lá na roça onde eu nasci, era muito legal naquela época, me marcava muito. Quando a comida lá em casa estava pouca, a minha mãe, não vou nem dizer que eram segundas intenções, era uma intenção tão pura. Ela sabia que se ela passasse 10 horas na casa de Dona Ivanilda, a gente ia comer. Sim. E ela sabia também que se a gente parasse 11h30 na casa de Dona Lucira, ia ter um pouquinho de comida. E se a gente passasse na casa de Dona Neuza por volta de 1h30, ou Dona Leí, a gente ia ter um pedacinho de bolo para levar para casa para tomar café à tarde. Então, era um sentimento tão puro, tão verdadeiro, que não era troca. Ela sabia que se ela passasse, aconteceria. E Dona Lucira sabia que quando a gente chegasse ali, ela já estava preparando, porque ela conhecia quem a gente era. Isso era legal. A roça sempre me trouxe transparência. O interior sempre fez parte da minha vida. Interior você vai ter rio, interior você vai ter lago. O rio, quando enche, ele forma laguinhos. Essa água, com o tempo, vai ficar escura, suja, mas ali vai ter o rio que é claro e sempre transparente. Sim. Aí eu aprendi uma coisa: o interior aprende a fazer escolhas. Ou eu vivo obscuro, ou eu vivo aquilo que é transparente. O interior me dá a oportunidade, a chance de todos os dias viver de forma transparente. Nesse mundo obscuro, eu me lembro de onde eu venho. Clareza, transparência, pureza, sinceridade, dar sem esperar nada em troca. Então, para mim me manter hoje no meio da multidão, na correria, eu sempre tenho que voltar em Monte Alegre, no meu interior, porque eu trago boas lembranças de lá. Isso é muito bom, né? Você não abandonar aquilo que te formou até onde você chegou hoje, valorizar a sua história, e eu acho que é respeitar o princípio da honra, né? Sim. Você honrou os seus pais, você, né, mantém essa honra ao seu contexto, ao lugar que você veio, e é por isso que você tem colhido tudo aquilo que você tem colhido, né, mano? Eu acredito, e constrange, cara, porque eu acredito assim que todas as vezes que eu colho algo, é muito forte, Marquinhos, todas as vezes que eu colho algo, eu falo, por quê? Eu sempre perguntei por quê. E conhecendo Cristo depois da minha conversão, que eu comecei o processo, e todos os dias é parte desse processo, eu falei, por que, Senhor, que todas as vezes que eu colho algo, eu não quero pensar o quanto eu plantei, mas eu falo, por que eu recebi? Eu olhei para Jesus lá, Mateus, não sei se é 25, 27, 37, não sei, depois se você puder conferir, me lembrar, mas Jesus, quando ele tem à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes, cara, as ovelhas vão falar o seguinte, Jesus, por quê? O que nós fizemos para merecer isso? Aí ele fala, estive com fome, me deste comer, estive com sede, eu estava nu e você me cobriu, e vem toda essa questão. Aí, Marquinhos, eu me lembro exatamente dessa época. A minha família chegou em Monte Alegre nu, e a gente recebeu roupas usadas. Sim. E aquelas roupas usadas, é até emocionante falar, eu me lembro que eu recebi um short do Seu Gaspar. Seu Gaspar já tinha mais de 70 anos. Na hora que eu coloquei aquele short, eu falei, Senhor, era tão gratificante, eu falei, Senhor, eu tenho um short maravilhoso e esse aqui ninguém nunca teve. Tomara que nunca envelheça. Lá a gente recebia apoio. Então eu trago tudo isso, Marquinhos, para onde eu vou. Então não tem como esquecer a nossa essência. Não tem como. Gratidão. Mas a graça me constrange. Por quê? O que eu fiz? Eu acho que a vida toda vai ser assim. Sim, é interessante, um princípio que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração ali na história de Abraão e Ló, é que quando Abraão fala para Ló escolher para onde ele deve ir, Ló, ele olha para os lados em que já está tudo verde, os frutos já estão prontos, porque ele quer usufruir daquele fruto. Sim. Abraão fica com a parte do deserto, mas Deus diz, eu vou abençoar a tua semente. Amém.
E a gente precisa entender que a gente precisa valorizar mais as sementes do que os frutos. Hoje você está colhendo algo, mas isso também é uma semente. Uau. Se eu só usufruir daquilo que Deus me faz colher, uma hora aquilo vai acabar. Mas se eu pegar aquilo que Deus me fez colher e continuar semeando, eu vou continuar colhendo, eu vou continuar semeando. Porque quando Paulo fala que quem planta pouco, colhe pouco, ele diz lá na frente que Deus vai abençoar a sementeira. Não são os frutos, são mais sementes. Então, quanto mais eu semeio, mais sementes Deus me dá para eu continuar semeando, né? Caramba. Tem gente que acha que a semente é uma vez só, mas não, quanto mais Deus te fizer colher, mais a gente deve continuar semeando. Uau, uau. Coisa mais linda. Glória a Deus. Bate aqui. Essa aí, cara, eu sei que tá gravando o podcast, essa aí tem que ser a nossa gravação oficial. Tem que ser, né? Tem que ser, cara. Porque é muito pouco, né? Se a gente se apegar aos frutos, não que seja pouco, já é benção demais. Mas, cara, você olha para a semente, é como se fosse o rio e a fonte, né? Eu quero um rio, não, eu quero a fonte. Quero a fonte, é isso aí. Da onde que isso flui? Anderson, em que momento da sua vida você se sentiu direcionado a servir ao Senhor e contribuir para o reino dentro da área musical? Foi uma promessa? Foi uma virada de chave na sua mente? Como é que foi esse processo para você entender? Não, Deus quer que eu componha músicas, Deus quer que eu vá para a área musical, Ele me deu esse dom, assim. Marquinhos, até hoje parece que eu estou lá na igreja com o meu violãozinho, tirando as músicas do Álvaro Tito, da Cassiane, da Chile, para cantar com o conjunto das irmãs, da mocidade. E voltando a falar novamente no interior, era uma época tão pura, Marquinhos. Surgiu algumas canções, por exemplo, na casa do Senhor não existe. Se o pastor não chegasse um líder da mocidade, que era a galera mais ligada, e falasse, não tira essa canção, não coloca na mocidade, não coloca nas irmãs não, porque isso aí não é um hino, isso é uma música. A pessoa ia tirar aquela canção e ia cantar. É tanta simplicidade. Eu venho dessa época, onde a gente fazia e a gente não percebia o quanto a gente estava se doando, fazia para a glória de Deus. Aí chegou um dia, na cidade, quando a gente vem de Monte Alegre, eu sempre gostei de pegar o violão e fazer poesia. Eu me lembrava de quando a gente levantava de manhã cedo. Minha mãe pegou a katana, foi cortar cana caiana, estou aqui deitado ainda nessa cama. Eu gostava de fazer poesia. A poesia sempre fez parte de mim. Só que chega na cidade, aquele garoto do interior que agora chega na cidade, tem muito disso. Quando o garoto vem do interior, ele vai se deparar com muitas formas de viver. Gente mais moderna, o menino que tem um sapato. Enquanto você está na roça, no meio de todo mundo ali, você não sente falta disso, não tem nenhum trauma. Mas quando você chega na cidade, você começa a olhar para você se comparando com o outro. Isso aí é da humanidade, faz parte da gente. Foi quando eu cheguei na cidade e falei, cara, a minha bermuda não é a bermuda que todo mundo está usando, que é a bermuda do Lions, azulzinha, com os nomes escritos e gravados que os meninos compraram, que os pais compraram. A minha bermuda era uma calça que minha mãe teve que rasgar. Aí eu falei, caramba, meu chinelo para mim conseguir usar, ele é amarrado de arame. O chinelo do menino é legal. Pô, meu amigo tem um Puma. Será que um dia eu vou ter um Puma? Mas não é questão, eu não quero Puma. Eu só queria ter um tênis legal. Aí eu comecei a deixar isso entrar em mim. E aí vem o perigo. Hoje eu falo para os pais, não abandone os seus filhos. Acompanhe eles, troque ideias sobre isso, sobre contentamento. Ser contente no pouco, no muito. Ensina eles. Por quê? Meus pais, eles, na sabedoria da graça, não conseguiam me passar isso muito. Eu não conseguia ler isso. A questão toda é que ali aquele garoto dentro de sala de aula começa a travar. Aí quando eu começo a travar, a única coisa que me liberta daquilo é quando eu chego em casa e vejo os meus irmãos tocando. Aí eu vou lá naquele radinho, tiro a música do Álvaro Tito. Aí chega o Márcio Nascimento, eu ligo e tiro o Márcio Nascimento. Aí quando eu quero ir para a multidão, por isso que a multidão foi um desafio, tá, Marquinhos? Para mim, é um negócio forte. Quando eu quero ir para a multidão da escola, da rua, eu falo, eu não sou nada. Aí eu comecei a ter dificuldade na escola, não consegui estudar para a prova, aquele garoto grandão no meio dos meninos pequenininhos. Aí a Regina, uma professora magnífica,
ela olha para mim e fala bem assim, Anderson, eu te entendo. Cara, Deus sempre vai usar pessoas para chegar para você. Por quê? Deus não estala dedo. Eu acredito que Deus ele usa processo de forma tão natural, porque a gente, para não constranger a gente. Aí Deus vai, usa a Regina. Regina, Anderson, oi Regina, eu te entendo. O que você sabe fazer de bom? Aí eu falei, eu sei tocar. Vai ter uma festa aqui na escola. Você traz seu violão? Ela não falou, traga o violão para você mostrar o sábado. Não, traga o violão. Muita inteligência, muita sabedoria, na verdade. Eu trouxe o violão, ela sentou, os alunos sentaram, comecei a tocar. Aos meninos, cara, você sabe fazer o que eu não sei, me ensina. Aí eu, cara, a minha utilidade, o meu significado. Cara, você sabe compor? Comecei a fazer música com o nome das pessoas, comecei a transformar músicas, até na época as musiquinhas que rolava, eu fazia dentro de sala de aula, falando de fazer dever, colar para aqui, e a molecada, caraca, que legal! Quando eu vi, eu já estava começando a me sentir, caraca, não me sentir o cara, mas falar, calma aí, eu vou pegar esse talento, porque o que eu passei não é fácil, eu vou usar isso para a glória de Deus, eu vou ajudar muitas pessoas. Onde eu comecei a compor dentro de sala de aula. Saí dali da escola, não me sentindo cara, Marquinhos, mas entendendo que existia, sabe, um dom sobre a minha vida que Deus derramou, um talento que eu tinha que multiplicar, não por imposição, mas por prazer, por gratidão. E ali eu me tornei um compositor e comecei a influenciar já isso agora na igreja, para a glória do Senhor. Por isso que aonde eu vou, ainda me sinto aquele Anderson dentro da sala de aula, não com complexo de inferioridade, mas sempre nos pequenos começos. Uau, que interessante a sua história. É interessante a gente ver como que Deus forjou o seu secreto antes de te colocar no palco. Né? Eu penso que para todo aquele que está no palco, aquilo que você faz no secreto precisa ser muito maior do que aquilo que você mostra no palco. E para você, qual é a importância, né, de pessoas que almejam um ministério público, né, de pregação, de louvor, a importância de ser bem forjado no secreto antes de você subir no palco, ou não tornar o palco como o simples objetivo da sua vida, mas entender que existe todo um contexto por fora em Deus que você precisa estar vivendo para que o seu palco seja efetivo, não para que você tenha sucesso, mas que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Assim, como você vê esse contexto? Marquinhos, é o cara que vai representar Bombom Garoto. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar daquela marca sem ele ter preparado antes, sem ele ter feito curso, sem ele ter enfrentado fila, sem ele ter sido aprovado, sem ele conhecer a sua gerência, a sua gestão. Jamais. Ninguém consegue falar de algo sem que antes se prepare e se relacione com aquilo. Eu sempre falo o seguinte, eu falo para colegas. Há 8 anos atrás, quando você falou lá da conversão, isso bateu muito forte em mim. Eu falei, calma aí, eu vou vestir uma camisa, mas quem é ele? Eu vou falar dele, mas eu o conheço e ele me conhece. Eu vou subir nesse palco, eu vou arrepiar, vou arrebentar. Tá, mas na hora que eu descer, vou pegar o avião, eu vou estar com ele, conversando com ele, me relacionando com ele, ou eu vou estar me sentindo o cara mais vazio da terra, mais inútil. Por quê? Se eu não tiver o processo de conhecê-lo, me relacionar antes das realizações, cara, por um tempo o palco é legal, por um tempo a vida artística é bacana, por um tempo a gente acha que está bombando e está mandando ver, mas depois, Marquinhos, a gente começa a se constranger. O cara da Bombom Garoto, ele não é de lá, ele não pertence àquela empresa. Então ele é um falso. Aí eu comecei a falar, não posso ser de mentira, tem que ser de verdade. Não. Todas as vezes que eu subo no palco, eu me lembro que mamãe me ensinou, Jesus subiu na cruz. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes tem uma frase que me marca muito, Anderson, que é: o dom vai encher estádios, o dom ele vai atrair as pessoas, mas a palavra diz que é a unção que despedaça o jugo. Né? A importância da unção no ministério de quem carrega algo no reino, porque fora do contexto cristão, fora do contexto de cantar para Jesus,
eu posso cantar de amor e não viver aquilo, né? As pessoas não se importam com isso. Mas dentro de um contexto cristão, eu preciso alinhar a minha vida com aquilo que eu estou cantando e que eu estou pregando. Sim, com certeza. A verdade que eu tanto prego. É o alinhamento, né? E teve um dia, Marquinhos, que eu subi muito vazio. Muito vazio. E eu estava me sentindo muito mal, porque eu vi todo mundo arrebentando, chorando. Aí eu olhei isso, cara. Eu ia criticar, mas eu falei, eu entendi. No processo ali, no meio do processo. Eu vazio e as pessoas adorando. Aí, no meio mesmo do Espírito Santo, eu senti que o Espírito Santo falou comigo através daquilo. Nunca foi você, cara. Então não é por causa de você. Aproveita isso para entender. Nunca foi você. Aí eu falei, então, apesar de mim, cara, eu tenho a chance agora. Aí eu saí dali e falei, Senhor, obrigado por me ensinar. Não adianta eu querer viver uma realização artística de cantorias se eu não tenho relacionamento com o Senhor. Para mim o palco ele pode ser uma pontezinha, uma pontinha, mas o altar tem que ser a minha vida. E nessa vida de altar, tem dia, Marquinhos, que eu vou achar que eu tô cheio, mas o Senhor fala, deixa eu te esvaziar, cara, não é do seu jeito, vai lá. Isso é muito bom. Você também, né, até nas suas canções, você transmite muito a sua essência, né? E eu acho que isso é algo essencial para quem quer viver qualquer ministério. Tenha boas influências, mas não copie ninguém. Viva a sua essência. Deus colocou uma essência dentro de você, porque as pessoas precisam ver aquilo que você carrega, que Deus colocou em você. E muitas vezes as pessoas, elas querem, não, eu quero ser o Anderson Freire, né? Não, eu quero cantar igual a ele, quero ser igual a ele. Tudo bem, você é uma excelente influência, uma excelente referência. Mas qual é a importância da essência, assim, até para a sua vida e para o ministério de quem também, às vezes, olha para uma referência e fala assim, não, eu quero ser igual a ele, quero copiar tudo que ele faz e acaba perdendo a sua identidade, a sua essência. Então, cara, você fala uma coisa muito séria, porque, por incrível que pareça, independente do nível de santidade, do nível de maldade, acertos e erros, a minha referência nunca foi de fora para dentro. A minha maior referência foi de dentro para fora. Meus irmãos, meu pai, afinação, por exemplo, meu pai era afinado. Poesia, minha mãe até hoje, ela arrebenta em poesia, se deixar ela que ela vai ficar 10 minutos fazendo rimas, e não é rima só, rima com sentido, sem perder o contexto. Agora a mesma coisa de falar, poxa, hoje acordei legalzão, cara, eu estou bem, meu coração tá bom. Não é isso, hoje acordei legalzão. Pô, apesar de tudo que passou, estou vivendo uma nova dimensão. Pronto, ela traz o sentido. A minha mãe nunca perdeu isso. Então eu falei, cara, não é só rima. Poxa, eu quero isso. Então sempre foi a minha família, meus irmãos, dedicação. Na época do Transpop, que era o ônibus que não pagava, era de 6 da manhã ou 5 da manhã até as 8, se não me engano, que o prefeito liberou para quem não tinha condição, ou eu também tinha das 4 às 8. Meus irmãos, eles entravam dentro do Transpop, amassado, cara na janela, no teto, mas a gente ia cantar. E ali, Marquinhos, o que tinha pra gente? A gente entrava numa fila, colocava o nome para ganhar oportunidade. Cara, Marquinhos, às vezes o pastor falava, é um hino só, que às vezes não vai dar tempo de cantar, mas os meus irmãos voltavam porque eles participavam, se entregavam. Sim. Então, a minha maior referência foram os meus irmãos. Aí vem Adelso, que é fora da caixa demais. A musicalidade do Adelso é absurda. E eu começo a conhecer, sim, admirar a influência lá fora, mas Deus colocou dentro da minha casa uma fonte inesgotável. Uau. Aí eu começo a olhar para dentro de casa. Aí eu começo a perceber, Marquinhos, que nunca é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se o que contamina é o que sai, eu acredito também que Deus colocou a cura dentro de nós e hoje a gente também espalha a cura, libertação, de dentro para fora. Mas Anderson,
você hoje é um cara que desenvolve muito bem, você flui muito bem quando você está num palco fazendo uma ministração. Mais ou menos. Você desce, vai no meio da galera, quando você vê, você já foi. Já foi. Mas assim, em algum momento do seu ministério, da sua vida, o palco, as multidões, isso se tornou um problema para você, dentro de você, assim, algum pavor de palco ou alguma coisa assim? Você já passou por isso? Antes desse encontro com Cristo, que eu te falei, que foi o meu encontro com Cristo, saindo das minhas sinagogas, indo até Cristo, Cristo me fazendo caminhar e mostrando que é verdadeiramente levando ele para dentro de casa, como fez com Jairo. Antes desse momento, de libertação, eu vivia uma emoção muito momentânea. Era algo gostoso, eu vivia algo e falava, pô, cheguei. Mas ao mesmo tempo eu era muito incomodado, era como se a minha essência me segurasse. Mas até quando ela vai te segurar? Tem uma hora que ela vai ter que te soltar, porque a fama, os glamoures da vida, as formosuras, isso nos encanta, a gente é humano. Mas aí, mano, tem um ser que se tornou humano, para nos ensinar a ser humano de verdade. Sim. No tempo onde homens queriam ser deuses, um Deus se torna um homem. Quando o homem não conseguia subir, e nunca conseguiu subir, Deus vai e desce. Quando o homem se nivelava olho a olho, vem um Deus e vai na altura dos pés. Eu falei, calma aí, eu preciso aprender com o meu Senhor. Até ali parecia que eu não tinha tantos conflitos, mas a partir dali, eu comecei a vencer as minhas guerras todos os dias. Quando eu olho a multidão, a carne quer se manifestar, e sobre a carne vem a graça do Senhor, vem o Espírito Santo e fala, Anderson, cara, eles não precisam te conhecer e você conhecer eles. Nunca foi você. Apresenta Cristo, vai, e esse é o propósito. Muito bom, isso é muito bom. E assim, é interessante olhar a sua vida e ver que você vive uma vida além do palco, né? Eu já te acompanhei em algumas visitas com a capelania nos hospitais e tal. Cheguei ali embaixo, se puder a gente faz até um cortezinho, bota o videozinho que eu gravei e tal. Não vai ele sabendo com todas as suas lágrimas e uma morte falar, ele te entregou e volta para uma cantoria danada aqui na igreja, que onde você chega, você está rodeado de pessoas, você é esse cara que olha e não vê uma multidão, você vê aquela uma pessoa que precisa daquele... Mas sempre foi assim no seu ministério? Ou quando foi o momento que a chave virou na sua mente e falou, não, eu não estou fazendo isso por mim, eu fui levantado para pessoas? Desculpa voltar novamente, eu não vou pedir desculpa porque você é um camarada que você entende o que eu vou falar, mas eu preciso voltar novamente na palavra de Deus. Quando eu comecei a conhecer a Cristo e me permitir que Ele me conhecesse, sabe, não ser alguém que falasse de uma marca, mas trouxesse a sua marca em mim, entendesse que a minha vida está gravada na mão dele. Quando eu comecei a entender isso, eu me lembrei. Isaías 53. Esse é o fruto do penoso trabalho. Eu olho para Jesus na cruz e se você for olhar para a multidão, Marquinhos, Jesus era para ser o homem mais frustrado nessa terra, lá no Calvário. Um malfeitor se arrepende. Um centurião reconhece, ele tem dois ali. E a galera está escondida. João vai até a cruz. Se for analisar de discípulo que andava com ele, ele poderia estar frustrado. Se fosse olhar se de salvar a gente, Pedro ganhou numa pregação 3.000 pessoas, mais do que Jesus na cruz ali. Só que se olha para ver Jesus olhando para dois, mas não é só dois, é para todos. Aí você imagina, não eram só dois. Ele olhava dois como se fosse hoje milhares e milhares. Milhares e milhares hoje baseia-se em um na cruz, um propósito. Então, quando eu tenho esse entendimento, quando eu olho para a multidão, cara, é como se fosse uma alma. Quando eu olho para uma alma, é como se fosse uma multidão de vidas. Quem ganhou o Billy Graham? Billy Graham ganhou tantas almas, na verdade. Então, essa é a minha visão. Eu tenho essa visão do povo e o meu contentamento em fazer
para a glória de Deus, com o fim do louvor da glória de Deus. Quando eu penso isso, cara, isso aí gente, é legal, passa, ai, você é bom, deixa de lado. O importante é ver essa vida diante do Senhor. Glória a Deus. Isso é muito importante e interessante para a gente voltar, de fato, ao foco essencial do ministério, que é que vidas sejam alcançadas através daquilo que Deus nos entrega para fazer. Então, a partir do momento que Deus entrega para alguém uma projeção, a partir do momento que Deus entrega para alguém um palco e uma influência, é para que essa pessoa continue apontando as pessoas para Ele. Sim. Né? E jamais para si mesmo, jamais se tornar um ato de vaidade própria, de dizer, não, eu cheguei aqui pelos meus próprios méritos. Sim. Não, foi a graça que me trouxe até aqui. E antes da gente gravar, você até falou que você sempre se lembra de uma frase que sua mãe falava para você, né? Jesus subiu, foi numa cruz. Isso né? aí. A minha mãe, ela cantava o hino da cruz. Foi na cruz, e um dia ela soltou isso. Meu filho, ó, Jesus subiu na cruz, hein? E aquela mãezona chamando a atenção. Ela falou isso umas 2 vezes, e soou como se fosse milhares de vezes. Eu nunca esqueço. Todas as vezes que eu subo no lugar alto, aí eu me lembro que Jesus subiu na cruz. Jesus fez a cruz o seu trono para reinar. Então, calma aí. Eu não posso fazer do meu trono de glória humana para servir. Sempre será pela cruz. Sim. Até porque Deus não divide a glória com ninguém. É muito perigoso, Marquinhos, a gente colocar o véu de Moisés e sustentar isso até hoje, para a gente falar que a gente tem a glória e ela foi momentânea. Para o brilho da glória do Senhor brilhar sempre, a gente tem que olhar para a cruz, tem que ser pela cruz. Exatamente. E assim, tem algum testemunho do seu ministério, do tempo que você está cantando, alguma viagem que você fez, um testemunho que você ouviu de alguém e falou, Anderson, aconteceu isso, a minha história é essa, com uma música sua que eu ouvi, que marcou a sua vida, assim? Eu sei que muitos marcaram, mas assim, quando eu te pergunto isso, qual é o primeiro que vem na sua mente? Caramba, Marquinhos! Lembra que eu falei com você que a gente às vezes enfrenta uns conflitos e isso é normal, é natural. Nesse mundo tereis aflições, né? E a gente não precisa lutar com o mundo já vencido, mas a gente tem que usar a aflição para a gente lembrar de Jesus. Ele venceu o mundo. Teve um dia que eu estava vivendo conflito, depois da pandemia. Eu falei, não quero mais não. Não quero mais não. Quero ficar com meu filho, pandemia veio, levou muita gente, eu poderia não estar aqui. Eu não estava cuidando da minha saúde antigamente, né? Antes da pandemia. Eu falei, cara, eu vivi tantos momentos bons com a minha família que eu acho que eu não quero mais, eu vou parar. Eu quero ficar só na minha casa. Eu vou lá nos hospitais, eu vou ali toda semana. Cadê Tina? Marca com a Tina. Tina é uma das maiores missionárias que eu já conheci. Sim. Amor, Raquel, amor, cuidado. Você não está fazendo isso porque você é o Anderson Freire. Nunca se esqueça. Isso aí é Deus te colocou lá, lembra dos lugares altos que Deus te colocou para falar que Deus é grande? Aí veio essa cacetada da Raquel. Como assim vai parar? Mas qual a sua motivação até aqui? Aí eu ouvi aquilo e fui para Fortaleza. Aí o louvor foi maravilhoso, aquele jeito que você me conhece, sabe quando eu vejo já estou lá? Voltei e tal. No final, uma fila, que é natural isso, faz parte. Né? A gente nem questiona isso. Por um tempo eu achava isso mais normal. Eu passei a achar normal. Fila de gente querendo tirar foto. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir para o aeroporto, eu vou perder o avião. Adianta aí, galera. Eu vi uma mulher lá no final da fila, sem o celular dela. Aí eu comecei a falar, gente, quem vai tirar foto precisa colocar o celular preparado para adiantar. Chegou nela, ela falou, não, eu não tenho celular para tirar foto com você. Eu vim aqui para falar uma coisa para você, nem sei porquê, mas eu tenho que falar. Eu vim nesse culto só para fazer isso. Falei, meu Deus, só vim no culto para falar isso. Que isso, Jesus? Jesus. Aí eu entendi. Ela falou, Anderson, há semanas e semanas e semanas, há meses, há menos de um ano, eu perdi minha filha. E antes dela ser entubada, ela recebeu notícia que seria entubada. E ela precisava me dar aquela notícia, porque ela sabe que ela era minha filha. Ela sabia que ela era minha filha única. Então precisava ser
de uma forma bem tranquila. Aí nos reunimos, ela falou, mãe, eu vou ser entubada, a senhora tem que ter força. No dia que ela foi entubada, ela me mandou uma mensagem, eu vi a mensagem chegar, não tive coragem de ler. Fechei o celular. Alguns dias depois de intubação, ela descansou no Senhor. Quando ela descansou no Senhor, eu, sem reação, fui me entregando à depressão, até que um dia eu peguei meu carro e subi no lugar mais alto de uma ponte. Quando cheguei no lugar mais alto daquela ponte, eu falei, daqui eu me lanço, acabo com a minha vida, porque minha vida perdeu o sentido, eu não tenho mais vida. Ela falou, só que, Anderson, a última imagem que eu queria levar comigo era da minha filha. Eu abri meu zap, fui lá no zap dela, olhei a foto, aí eu puxei uma única mensagem que ela deixou. Mãe, o seu coração ele é muito valente e a senhora não pode parar. Antes de qualquer decisão, se a senhora for tomar, independente que aconteça comigo, ouça essa canção Coração Valente. Uau. E depois que você ouvir ela, a senhora vai continuar. Ela falou, Anderson, estou aqui. Fechei o celular, peguei o carro, voltei para casa e continuei a viver para vir aqui, olhar nos seus olhos e falar, não pare. Uau, glória a Deus. Que história, que testemunho, né? Ano passado isso, novembro. Uau, meu Então Deus. é Coração Valente, mano. Anderson, você falou da música Coração Valente, que eu tenho que admitir que é uma das minhas favoritas. Seu pai também, né? Meu pai também ama essa música. Para mim é a música que representa muito bem quem ele é também, assim, eu acho que por isso que ele se identifica tanto. Você tem muitas composições, eu amo as que eu conheço, né? Primeira Essência, Coração Valente. Eu gosto muito da Deus no Controle também. Amo. Do André Freire, tá? Andrézinho. Então, André, eu amo muito sua canção, cara. Incrível, excelente. Mas eu queria te perguntar, assim, qual foi a composição que mais marcou a sua vida? Assim, até no processo de composição, no lançamento da música, todo esse processo, qual foi a canção que mais te marcou, sua, assim? Rapaz, tem várias, tem a Colisão, e no processo também lá atrás a Primeira Essência. A Primeira Essência, ela mexe comigo demais até hoje. Eu acho que tem aquele momento, não sei se você já passou por isso, que você faz a mesma coisa, aí diante da inovação, se você não viver a renovação, você acaba se cansando daquele processo. Sim. Mas a Primeira Essência, eu falo, não mexa no arranjo, não mexa nos acordes, mas não mexe nada. Cara, todas as vezes que eu canto ela, eu me emociono muito. A Primeira Essência é uma canção que mexe demais comigo, é a canção. E a história dela, assim, ela flui muito de um momento, assim, que você estava vivendo e tudo mais. Assim. É o brilho dos olhos, eu não queria perder ele. Porque eu via muito, a mídia já falava que muitas pessoas que entravam numa gravadora, se tornava famoso e a fama passava, aí eu via que as pessoas tinham muito medo, era como um comprimido que tomasse e se dependesse, se faltasse, a pessoa entrasse em depressão. Aí eu falei, calma aí, cara, eu não quero isso pra minha vida não, Senhor. Primeiramente, eu tenho dificuldade de olhar a galera e viajar, eu gosto tanto daquilo que é tão simples. Em meio a tudo isso, não importa onde eu esteja, onde eu vá, por favor, Jesus, me ajuda sempre a manter em mim o brilho do primeiro amor. Uau. Aí, Primeira Essência é isso. Glória a Deus, cara, que incrível isso. Pra gente já caminhar pro final, passou tão rápido, né? Eu não esperava que fosse assim, não. Você hoje tem, né? Todo mundo enxerga a música como sendo o seu ministério, mas você às vezes sente o Espírito Santo, Deus te desafiando a algo mais, por exemplo, Sim. Deus te desafiando, Anderson, quero te ouvir pregar também, ou quero você cuidando de pessoas, não sei, você se sente desafiado a dar um passo além, assim, da música? Marquinhos, eu acho que antes do Anderson se tornar um cantor, compositor, isso estava na gente. Desde pequenininho, eu pegava o meu biscoito, eu queria comer, mas eu olhava o outro meu coleguinha. A dona Lucília era uma senhorinha, andava encurvadinha, ela colocava todas as criancinhas, todo mundo peladinho, lá na roça. Era uma fila. Uhum. Aí ela pegava o angu, ela amassava o angu com a mão e fazia garrafinha de café e dividia, sabe, os cafezinhos.
Todo mundo. Eu, às vezes, era o quinto, às vezes era o segundo, às vezes era o último. Eu aprendi que os últimos eram os primeiros também. Não tinha essa do último ser o primeiro ser o último. É porque todo mundo tinha direito de forma igual. Sim. Aí eu olhava aquilo e falei, Dona Cira me ensinou isso. Calma aí. Cara, eu preciso viver isso. Eu não posso ter a música só para me cantar, orar e ver gente chorar. Não. A música tem que ser um instrumento. Eu procurei, a partir de Cristo, música, ministério de música. Falei, o único lugar que eu vi uma harpa é na visão de João, lá na sala. Mas cadê a música? Eu não ouvi falar de música, ministério de música, mas eu vejo falar o ministério de ser profeta. Opa! Senhor, quero usar a minha música de forma profética. Você pode ser um ajudador. Opa! Eu quero usar a música para ajudar pessoas. Mas eu vi mestre. Opa! Eu quero usar a minha música para ensinar sobre Cristo. Aí aonde, Marquinhos, eu tenho paz. Antes, você é um levita? Cara, eu não sei se eu sou levita não, mas uma coisa é certa. Eu uso a música como um instrumento para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. É isso que me define. Muito bom. Anderson, eu vou fazer a última pergunta, mas você não vai responder para mim, que chegou alguém aqui que eu preciso deixar ele encerrar esse podcast com você aqui, entendeu? Então eu vou fazer a pergunta. Eu vou levantar para sentar. Não, eu vou fazer a pergunta, vou levantar, ele vai sentar aqui e você vai responder essa pergunta para ele. Nos seus anos de ministério, qual foi talvez a maior ou uma das maiores lições que você aprendeu? Como eu vou sair agora, eu já vou te entregar o presente, que é o livro. Quero te presentear. É uma honra te presentear com o meu livro, meu primeiro livro. Mas agora eu vou levantar e você vai se lembrar dessa pergunta. Qual foi a maior, uma das maiores lições que você aprendeu no seu ministério? Pastor José Alves, por favor, eu não posso deixar ele ali sem participar. Senta aqui, mestre. Ensina sobre Cristo. Esse aí é alguém que é profeta, pastor, coisa linda. E aí, eu respondo, ele pergunta de novo? Eu estou aguardando a sua resposta. Não, aí, rapaz, o homem faz tremer, tá? A maior lição, obrigado primeiramente, pastor Marquinhos, meu amigo, pelo presente. Deus não precisa de você. Você escreveu uma canção, não sei se você escreveu, se alguém escreveu, mas você cantou ela. Sim. Como é que é? Eu não altero Deus e o amor de Deus, mas o amor de Deus a Evelyn escreveu essa canção, nós gravamos. Tudo que sou não altera o teu amor, mas tudo que tu és não altera o que sou. Essa canção é maravilhosa. Vou contar para vocês então a maior experiência que eu tive até hoje. No primeiro CD, a dona Evelise falou bem assim: olha, você tem a simplicidade, eu vejo humildade em você, mas todo mundo que grava muda. Eu falei, todo mundo? Eu não sabia responder ela. Não é todo mundo. Eu vinha para casa e coloquei um desafio: não vou mudar. Algumas coisas tomam formas na vida, né? Mas, segundo CD, você vai mudar agora, porque compositor, cantor, você está estourado. Ela falava esse termo, né? Dona Evelise maravilhosa. Você está estourado, você vai mudar. Eu falei, não vou mudar. Aí veio o DVD. Ela, agora você vai mudar. Eu falei, não vou mudar. Eu chegar em casa, Senhor, não me deixa mudar. Aí eu falei, cara, eu acho que se eu tentasse mudar, a minha essência me puxa para trás. Mas o Espírito Santo, não me deixa mudar. Aí veio o quarto CD com parcerias. A dona Evelise parou de falar aquilo. Aí eu cheguei depois do Goiânia Latino, ela falou assim, você acha que eu esqueci? O que, dona Evelise? Parabéns. Você não mudou. Eu mudo o meu pensamento. Aí passou depois, veio o contrato. Quando eu sentei na mesa para renovar o contrato, nós não renovamos por causa de proposta do homem. Nós renovamos o contrato. Eu falei, só renovo por causa do propósito de Deus.
Aí, mais ou menos umas 3, 4 semanas depois, o meu sobrinho, André, que eu chamei ele e falei, André, vai, segue esse caminho, mas não muda. Aí o André chegou na gravadora, sentou numa cadeira, agora, recente. E a dona da gravadora, que é a Marina, presidente, falou, sabe quem senta aí, né, André? André, quem senta nessa cadeira aqui? Seu tio. É, rapaz, epa, meu tio senta aqui? Sim. Meu tio só escreveu sucesso, né? O maior sucesso que o seu tio escreveu, André, é esse. Qual? Escreve na sua mente, se não esquecer. Ok? Depois de mais de 10 anos, pessoas esperando que seu tio fosse mudar, o seu tio senta ainda nessa cadeira e esse é o maior sucesso dele. Ele continua a mesma pessoa. Aí aquilo, na hora que meu sobrinho me contou, eu me lembrei, é emocionante para mim, eu me lembrei quando o Gustavo tinha 2 anos. Aí eu falei, Senhor, a minha maior alegria é ver meu filho, assim, na adolescência, sabe, olhando para o pai e falando, poxa, meu pai é um exemplo para mim. Eu queria ver esse, que ele vi com 2 aninhos, te adoro, cantando as canções, emocionado. Aí, eu queria ver meu filho ainda vibrando comigo diante do Senhor. Quando foi, acho que no ano passado mesmo, quando a Marina de Oliveira, diante de um contrato, ela esqueceu a proposta. Nós deixamos de lado a proposta, o contrato, o papel. Ela emocionada, chorando copiosamente. Ela falava, Anderson, você não é um artista do meio gospel. Você não mudou. Ela falou, você é um grande cantor por isso. Você é um pilar espiritual da nossa gravadora. Na hora que ela falou pilar espiritual, que ela falou, você é um exemplo aqui dentro. Você é um dos que mantém o ministério de pé. Aí, olha só, que eu olhei de lado, quem está sentado na cadeirinha lá, com os olhos brilhando e assim, ao meu lado, ó, vibrando comigo, meu filho. Maravilha. Aí eu falei, se minha casa não foi edificada através desse ministério, nada vale. Então, essas 2 experiências que se tornam uma, foi a minha maior experiência até hoje, de em Cristo Jesus permanecer quem eu sou. Até porque Ele é ontem, hoje e sempre, eternamente o mesmo. Parabéns. Amém. Parabéns pela resposta, fundamentada em quem te sustenta pela mão direita, em quem te guarda e guardará até o final das coisas. Amém. Nós sabemos da sua qualidade e validade no campo da música. Aonde o irmão passa, o irmão não faz o sucesso no dia. O irmão faz o sucesso muito mais depois. As pessoas ficam dizendo, Anderson Freire, vamos orar por ele. Amém. Anderson Freire é um homem de Deus. Amém. A música tocou em mim. Eu amo ouvir Anderson Freire. Amém. Eu quero te agradecer, porque para mim é uma honra. Eu me sinto parte no acompanhamento espiritual de sua vida. Eu oro pelo irmão. Eu quero te agradecer também. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Eu correndo atrás de igreja para casar. E não estou falando das igrejas jamais, não é isso, nessa questão, mas eu acho que até é legal, é saudável. Algumas igrejas cobravam, né? Olha, um salário mínimo para outro casar aqui, porque ajuda na manutenção e a gente entende. E a igreja Hebron estava ainda terminando a construção e tal. E eu falei, Senhor, eu não sou digno de entrar ali dentro. Mas me falaram que esse pastor tem uma humanidade incrível. Aí eu vim, porque essa era sua fama, na verdade não era sua fama, era seu sucesso. Você vai bem sucedido em humildade. Aí eu cheguei lá, bati na sua sala, aí entrei,
deixa eu casar aqui, eu não tenho condição, quanto o senhor cobra? Aí eu nunca vou esquecer isso. Eu sei que hoje é legal demais, as pessoas casam fora do templo, as paisagens são lindas, mas eu nunca vou esquecer daquela paisagem, tá? Nunca vou esquecer daquele ambiente, um ambiente de graça, de amor. O Senhor me proporcionou isso e eu vou ser eternamente grato. Todas as vezes que eu olho para o meu casamento, eu falo do meu casamento, me lembro do Senhor. Todas as vezes que eu olho para o Senhor, me lembro do meu casamento. Que bênção. Obrigado. Nós te agradecemos muito. A Hebron é a sua igreja. Amém. Continua sendo a pessoa que você é, porque é assim que o povo te conhece. Amém. Se você mudar, o povo vai desconhecer o Anderson Freire. Então, parabéns, Deus te abençoe e saiba que a igreja está às suas ordens. Obrigado, pastor. Quem sabe casar o filho? Exatamente. Obrigado. Deus abençoe. Fala pessoal, obrigado por assistir esse podcast. Lembra de dar um like, se inscrever no canal e também se você puder deixar um comentário, tá? Foi uma honra receber o Anderson aqui com a gente. E lembre-se, toda primeira segunda-feira do mês a gente tem um novo conteúdo, um novo podcast para você. Anderson, mais uma vez, obrigado. Cara, obrigado. Deus abençoe. Aprendi muito contigo, aprendo muito com a sua família, aprendo muito com o pastor Zé Alves, todos vocês. Vocês vão ser muito abençoados, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu, obrigado.